Boa noite! Estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Hoje é a nossa 50ª live. Tenho muito que agradecer também à minha colega Ana Amélia Prati, que junto comigo divide as mediações das lives aqui no canal do Instagram do IARGS. Eu sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. E a diretoria do Instituto dos Advogados, em nome da doutora Solamita, saúda a todas as pessoas que estão participando hoje aqui, especialmente hoje ao doutor Fabiano de Andrade Correia, por sua especial contribuição abordando o tema Direito e Mudanças Climáticas em Tempos de Pandemia. O site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Todas as videopalestras e as lives estão sendo postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Estamos assim nas nossas redes sociais. No Instagram com 2.220 seguidores. Facebook, 3.191 seguidores. Twitter, 500 seguidores. E o canal do YouTube, 415 inscritos. Participem, por favor, da nossa plataforma digital do IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para ativar as notificações. Como todos sabem, o IARGS está com as atividades sendo realizadas por meio digitais. Deixa eu já chamar aqui o Dr. Fabiano. Convidando aqui, procurando aqui o Dr. Fabiano. Enfim. Temos as videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. Estou tentando aqui conectar o Dr. Fabiano, não sei o que está acontecendo. Acho que deixa ele entrar aqui agora online, aguardando a conexão com o Dr. Fabiano. Seja bem-vindo, Dr. Fabiano. Como é que vai? Boa noite. Boa noite, Terezinha. Obrigado. Seja bem-vindo na sua estreia hoje aqui. Sim, certamente. Estava falando... Sim, diga. Não, estava só dizendo que é um grande prazer para mim estar aqui. Quero já, desde logo, agradecer ao IARGS pelo convite, a ti, claro, por essa mediação, e também gostaria de agradecer em especial a doutora Lúcia Kopitic, que foi quem oficializou esse convite para mim através do IARGS. Então, com certeza, ela está nos assistindo aqui e a doutora Solamita Santos Cabral também está nos assistindo, que é a presidente do IARGS. Eu estava falando aqui das nossas plataformas digitais. Nós temos videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. E o palestrante da próxima terça-feira vai ser a advogada Rafaela Rojas. Ela vai falar sobre o tema Patrimônio a partilhar no período pós-pandêmico. Temos também videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. Todas essas videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. E eu convido a todos para se inscreverem. Temos também as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, todas as terças-feiras. E as lives mediadas por mim e pela Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, no perfil do IARGS aqui no Instagram. O convidado de hoje, que eu já dei as boas-vindas, é o Dr. Fabiano de Andrade Correia. Ele vai falar sobre o tema Direito e Mudanças Climáticas em Tempos de Pandemia. Eu vou pedir que se o senhor puder usar um fone de ouvido para não dar esse eco, se for possível. Enquanto isso, eu vou ler o seu mini currículo, tá? Eu vou buscar. Dr. Fabiano é advogado e consultor em Direito e Desenvolvimento Sustentável. É doutor em Direito pelo Instituto Universitário Europeu, na Itália, mestre em Relações Internacionais e Cooperação para o Desenvolvimento, Escola Diplomática da Espanha, pela Universidade Complutense de Madrid, bacharel em Direito e especialista em Direito Internacional pela URGS.
Atua como consultor junto a organizações internacionais desde 2012, com foco na implementação de acordos internacionais, suporte jurídico e de políticas públicas, e pesquisa, especialmente nas áreas de mudança climática, biodiversidade, questões fundiárias, direitos humanos, comércio e investimentos, colaborando com instituições como a Organização Nacional das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, o Banco Mundial, entre outros. Membro e coordenador de um grupo de trabalho sobre agricultura com a LAClima, Rede de Advogados de Mudanças Climáticas no Brasil. Sua bagagem, então, é maravilhosa. Com esse mini currículo aqui, a gente já pode dizer, né? Então, doutor, como eu falava há pouco, o IARGS ele teve que se reinventar, fazendo uma plataforma totalmente online, por conta de toda essa questão pandêmica, né? Uhum. Gostaria de dar novamente as boas-vindas ao senhor. Eu é que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a diretoria do IARGS pelo convite, mais uma vez agradeço a doutora Lúcia por ter sido o instrumento que permitiu minha participação hoje, a todos os colegas que estão nos acompanhando e, claro, mais uma vez a ti, Terezinha, por fazer essa mediação. É um grande prazer para mim estar aqui e poder trazer um pouco desse debate sobre essa área que eu atuo, de direito ambiental, direito das mudanças climáticas, para a comunidade jurídica, que é uma coisa que, para mim, é muito importante. Muito a falar hoje, né? Especialmente aí com essa crise pandêmica. Existe alguma relação dessa crise da pandemia, crise ambiental e a crise climática? Como é que a gente pode fazer um paralelo entre essas crises? Eu acho que sem dúvida, Terezinha. Eu vejo muito a questão do prisma do desenvolvimento sustentável, que é assim realmente um dos temas que são chave para o meu trabalho, foram chave na minha pesquisa e na minha formação jurídica. É um tema que realmente me apaixona muito e eu acho que está tudo ligado, na verdade, a um grande problema de desenvolvimento insustentável que a nossa sociedade vive. Muito tem se falado sobre né, as origens dessa pandemia e, inclusive, de outras crises que nós vivenciamos, de outras grandes doenças epidêmicas que ocorreram nos últimos anos, como, por exemplo, do vírus do Ebola, do vírus da SARS, que foi parecido ao vírus da Covid, que ocorreu exatamente, né, no começo da década, também na Ásia. Inclusive, nos últimos tempos tem vindo à tona, né, coisas interessantes que foram ditas no passado sobre isso. Há uma reportagem, por exemplo, do Bill Gates, que é uma pessoa que se interessa muito por essa área, que já tinha previsto uma grande pandemia através de um artigo dele lá em 2014. E esses tempos eu vi um filme também que me chamou muito a atenção, que é um filme de 2013, chama Contágio, que agora ressurgiu assim por conta do paralelo incrível que ele faz com o surgimento dessa crise. Nesse filme, há uma cena muito emblemática para mim, que é a cena de fechamento do filme, na verdade. Esse filme conta a história de uma grande pandemia viral que ocorreu também, justamente de um vírus transmitido dos animais para os homens e que causou uma enorme pandemia global. Nessa cena final do filme aparece uma retroescavadeira derrubando uma floresta tropical na Ásia. De uma das palmeiras que é derrubado voa um morcego, o morcego voa até uma criação de animais. Esse morcego, então, defeca onde estão os animais, esses dejetos entram em contato com os animais que depois são consumidos por um dos personagens do filme e esse personagem se torna então o paciente zero dessa crise. O transmissor, né? Exatamente. Então, assim, é difícil a gente, né? Muito tem se debatido sobre a origem específica da Covid-19. Mas o que a gente sabe é que há uma ligação muito forte entre a crise ambiental e crises de saúde. Por quê? A interferência do homem na natureza, no meio ambiente, tem sido muito forte, né? Principalmente isso a partir da Revolução Industrial, assim, que realmente o homem se tornou uma força realmente de uma magnitude capaz de interferir com o equilíbrio da natureza. A tal ponto que hoje em dia a ciência diz que vivemos numa era denominada o antropoceno, que é uma era em que a força da ação humana é uma força de tal magnitude que ela realmente
interfere com esse equilíbrio de uma natureza que tinha, né, um equilíbrio bastante complexo, desenvolvido ao longo de milhões de anos. Então, como é que a gente vê isso? A constante interferência do homem nos ecossistemas, na derrubada das florestas, na destruição de outros tipos de ecossistemas, leva a que doenças que estavam um pouco fora, né, do contato com o homem entrem muito mais. A gente chega muito perto de zoonoses, doenças que passam dos animais, ao mesmo tempo a falta de espaço para esses animais faz com que nós sejamos muito mais vulneráveis, o consumo de alimentos muitas vezes que também não estão em condições, o aumento de transmissão de doenças através de, por exemplo, aumento do número de vetores pelo aumento da temperatura ao redor do mundo. Então, a ciência vem avisando há muito tempo que essa ação humana realmente é um fator de risco, dentre outras coisas, né, em que a crise ambiental leva, que ela é um fator de risco para a saúde humana, justamente por essa possibilidade de aumentar os riscos de epidemias e doenças transmissíveis que ameaçam a nossa saúde. Então, eu tenho visto muitas reportagens nos últimos tempos realmente explorando esse tema e mostrando como a nossa ação na destruição da natureza é, em parte, responsável pelo surgimento dessas crises que, né, se a gente não tomar uma atitude, vão, infelizmente, se tornar muito mais frequentes. Mais do que a gente gostaria, claro. Com certeza. Quero destacar que o Dr. Breyer, presidente da OAB, está assistindo esta live. A doutora Sulamita, que é a presidente. Quero até colocar alguns comentários. Dr. Luiz Barufa, que honra recebemos o Dr. Fabiano no IARDS. A doutora Lúcia Kopitsch, quero enviar meu abraço muito especial ao Dr. Fabiano, que aceitou o nosso convite. A doutora Sulamita, ela deu boa noite a todos e está saudando especial, né? Dr. Fabiano Corrêa, por enriquecer nossas lives, e agradece a doutora Lúcia pelo convite. Doutor Fabiano, com essa crise da pandemia, houve realmente uma melhora do ar, do oxigênio? Que todo mundo diz, né, que com menos circulação de carros, houve sim uma melhora do ar. Como é que o senhor vê essa análise? Por favor. Isso é uma questão bem... Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer enormemente os comentários feitos. É uma grande honra para mim ter a participação de tantos colegas da direção da OAB e do Instituto. Com certeza, isso é uma coisa muito... Eu vejo com grande interesse, porque acho que nada nos preparou para os efeitos dessa pandemia, né, Terezinha? É bem interessante porque há muito tempo a ciência, mesmo organismos internacionais, vinham alertando sobre a necessidade basicamente de a gente fazer mudanças, né, na nossa forma de vida em sociedade, nossa forma de produção, nossa forma de consumo, necessidade de reduzir a perda de biodiversidade, de fazer algo pela ação contra a mudança do clima. Mas essas mudanças pareciam tão difíceis, né? Porque isso comportaria, de certa forma, uma revisão de tudo isso, né? Dos nossos padrões de consumo, de produção. De repente veio essa pandemia e foi um elemento da natureza que nos forçou, que foi capaz de forçar a humanidade a ter que realmente parar, né? Então, houve sim uma redução momentânea, né, da emissão de gases de efeito estufa, que são os gases que levam à alteração, né, do clima da Terra. E isso foi palpável, né, foi observado através de pesquisa, de dados científicos, de imagens de satélite e tudo mais. Mas, claro, a gente sabe que não é uma coisa sustentável, né? Foi uma interrupção brusca, forçada, e acho que a sociedade não estava preparada. Então, o grande debate que tem acontecido nos últimos meses essa pandemia colocou o mundo de joelhos, né? Fez a sociedade parar, forçou todo mundo a ficar em casa, a consumir menos, a se deslocar menos. Nos mostrou mesmo, né,
como é possível fazer tantas coisas diferentes. Acho que essa live, por exemplo, talvez não tivesse ocorrendo dessa forma, se não fosse tudo que a gente aprendeu a fazer diferente nos últimos meses. Né, essa oferta de lives que temos hoje em dia foi talvez um grande aprendizado, né, nos mostrou que a gente pode fazer muitas coisas à distância, sem ter que estar fisicamente em locais. Mas então o debate realmente é esse. Como vai ser daqui para frente, né? A gente não vai poder viver dentro de casa para sempre. Então, vamos aprender a lição que a pandemia está nos proporcionando ou vamos simplesmente torcer para que possamos voltar ao que era antes? É possível voltar ao que era antes? Talvez não seja. Talvez não sabemos ainda como tudo isso vai terminar, né? Quem imaginaria que aqui, início de setembro, a gente ainda estaria nessa situação? Então, realmente já se estendeu muito mais do que qualquer previsão poderia. Então, o grande debate do momento é esse, né? Como fazer a retomada da economia pós-pandemia, a retomada das atividades, da sociedade, de forma que atenda também a objetivos que já vinham sendo salientados pela ciência, no sentido de reduzir a pressão sobre o meio ambiente, de reduzir a perda da biodiversidade, de atender às necessidades de fazer algo contra a mudança do clima. Esse é o grande desafio. Em relação ao direito das mudanças climáticas e os seus instrumentos, como é que o senhor poderia abordar isso? Pois então, acho que o direito, eu, por exemplo, estudei direito nunca querendo ser propriamente um advogado de ir para os tribunais. Eu sempre vi o direito como um instrumento de ajudar a atingir objetivos sociais, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável. E então, foi justamente isso que eu estudei. E isso é um dos pontos realmente que eu gostaria de destacar hoje. O direito, começando pelo direito internacional, que é, né, justamente um instrumento da sociedade internacional para atingir os seus objetivos comuns, ele vem incorporando temas como desenvolvimento sustentável, como as mudanças climáticas já há algum tempo. Então, o cerne desse chamado direito das mudanças climáticas começa em 1992 com a assinatura da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, conhecida como UNFCCC, na sua sigla em inglês. E a partir desse instrumento, muito vem se fazendo, né? Eu acho que seria interessante eu possivelmente explicar um pouco tudo que já foi feito a partir da assinatura dessa convenção e trazer depois a discussão um pouquinho aqui para o Brasil e os instrumentos jurídicos que aqui existem. Começando sempre por essa premissa do desenvolvimento sustentável, que é realmente o elo condutor, na verdade, de todo o direito que foi construído sobre esse tema, né? A assinatura dessa Convenção Quadro se deu aqui no Brasil, inclusive, como é que a chamada assim, a adoção do texto para a assinatura dos países, né, que a forma como as coisas acontecem no direito internacional, se deu aqui no Brasil na Convenção das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em 1992, conhecida como a ECO 92, que era uma convenção internacional sobre o desenvolvimento sustentável, né, que é esse conceito que justamente nos leva a entender o desenvolvimento como um processo diferente, né? Não um processo de crescimento do PIB, simplesmente medido dessa forma, mas como um processo que tem que possibilitar o desenvolvimento humano através da ação social, aliada à preservação do meio ambiente, aliada ao crescimento econômico. Então, pedindo justamente um equilíbrio entre esses três fatores, que realmente não vinha sendo promovido, né, anteriormente. Quando realmente nas décadas que antecederam a assinatura desse acordo, a economia era tida muito mais como uma prioridade, coisas como questões ambientais eram vistas então como uma externalidade, como se chama, né, em termos técnicos. Então esse conceito veio muito para nos dizer que a gente precisa não ver as coisas como externalidades, mas buscar um equilíbrio
promover o crescimento econômico, mas que respeite o meio ambiente, que seja equitativo, que possibilite ao ser humano se desenvolver, e não só ao país a ter um PIB mais alto. Desde a Eco 92, você acha que já teve alguma mudança, alguma coisa melhorou ou não? A Eco 92, eu lembro, aconteceu no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Houve alguma mudança de estratégia, ou piora, melhora? Eu acho que, sem dúvida, o tema do desenvolvimento sustentável entrou na agenda internacional, e eu vejo que na agenda nacional do mundo inteiro, de uma forma sem volta, eu acho. Eu estava agora mesmo assistindo, antes aqui de entrar nessa live, um webinar da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que estava falando sobre títulos verdes para a agropecuária. Esse tema já penetrou em todos os setores da sociedade e por exemplo, essa conferência levou posteriormente à adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015, que se tornou, né, uma estratégia não só mundial, mas para todos os países para se organizarem, todas as suas políticas públicas, norteamento de investimentos públicos e privados. Então, eu acho que realmente, ainda que a nossa sociedade e todo mundo ainda viva uma série de desafios, e muito ainda exista para ser feito, para ser, né, para ser modificado, para ser feito melhor, muita coisa foi alcançada também. A pobreza e a fome ao redor do mundo ainda existem, mas o nível de vida aumentou em diversos países, a proteção ambiental, as leis ambientais também se desenvolveram muito em diversos países, a implementação dessas convenções já levou a uma série de iniciativas. Eu vejo, por exemplo, com um grande otimismo, assim, talvez uma das outras consequências dessa pandemia, eu tenho visto uma explosão do debate sobre investimentos sustentáveis. Aqui no Brasil, por exemplo, esse tema de ESG, né, que são fatores de avaliação de riscos das empresas em termos ambientais, sociais, de governança, um tema que está assim, dominando a agenda de investimentos e se tornou um dos temas do momento. Então, eu vejo que essa agenda, ainda que talvez ela engatinhe de forma um pouco mais devagar do que a gente gostaria, ou mesmo do que o mundo precisaria, é sem dúvida uma agenda que veio para transformar muita coisa e que já alcançou também muitos resultados. Então, passando da adoção da Convenção Quadro em 1992, realmente um regime de direito internacional se desenvolveu ao redor desses objetivos, né? Sendo uma convenção quadro, na verdade, ela trouxe poucas obrigações concretas. Ela muito mais criou um mecanismo de negociação ao redor de um objetivo que é um objetivo, em termos jurídicos, parece até interessante, assim, porque não parece um objetivo jurídico muito claro, mas o objetivo dessa convenção era justamente buscar uma estabilização dos gases, chamados gases de efeito estufa na atmosfera, de forma a evitar essa interferência humana nociva nesse equilíbrio, né, da atmosfera da Terra. A gente sabe, por exemplo, que o gás carbônico, que é tido como grande vilão, na verdade, ele é um gás que sempre existiu na atmosfera da Terra e ele cumpre um papel muito importante, né? Ele é o gás responsável pela retenção do calor aqui dentro da nossa atmosfera. Por que os astronautas usam aquelas roupas? Porque no espaço faz muito frio, enquanto que é a atmosfera da Terra e esses gases que existem que são capazes de reter o calor aqui em volta do nosso planeta, o calor que vem do Sol e que seria refletido pela Terra não fosse a ação desses gases. Mas o que acontece? A partir começando pela Revolução Industrial, né, que foi um grande motor de desenvolvimento em todo o mundo a partir da metade dos anos 1800, que usou uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis, né? Primeiramente o carvão, depois o petróleo e etc. Aliada ao enorme crescimento populacional que houve na Terra também, começando a partir mais ou menos dessa época. Se a gente vê um gráfico populacional, a curva
né? A população da Terra era mais ou menos estável, em torno de 1 bilhão de pessoas até 1800 e alguma coisa. A partir de 1900 ela faz assim e pula de 1 bilhão para os 7 bilhões, quase 8 que a gente tem hoje, chegando, né, a previsões dizendo que chegaremos a quase 9 bilhões até o final desse século. Então é realmente um crescimento exponencial que levou à necessidade de explorar muito mais recursos naturais do que era feito antes e levou a duas coisas, né? Uma é a emissão infinitamente maior desses gases, incluindo o CO2, mas não é só ele, tem outros, tem, por exemplo, o metano, que também é um gás muito nocivo, que foram emitidos de forma exponencial ao que a Terra estava acostumada, né? O gás CO2, por exemplo, o gás carbônico, ele é também emitido na troca gasosa da fotossíntese das plantas, né? Mas a partir da ação humana, da indústria, do transporte, da energia, houve uma explosão na emissão desse gás que realmente passou a reter muito mais calor aqui dentro da Terra. Isso aliado à destruição massiva das florestas ao redor do mundo também, que atuam como um sumidouro de carbono, né? Elas aliadas a ecossistemas marinhos, são elementos naturais capazes de absorver esses gases, então promover esse equilíbrio. Mas a gente vem emitindo mais gás carbônico e cortando as florestas. Então a gente realmente, a ação humana, por mais que ainda haja muita dúvida, a ciência mostra de forma bastante clara, na verdade, que a ação humana é a responsável por essas alterações que a gente vem palpavelmente percebendo no clima da Terra. Por exemplo, o aumento muito perceptível na ocorrência de eventos climáticos extremos, né? Furacões, secas, chuvas. Bastante. Isso não precisa ir muito longe, né? Aqui, eu estou em Florianópolis atualmente. A gente teve um ciclone faz mais ou menos um mês. Uma coisa que eu nunca tinha visto assim, em primeira pessoa, um vento daquela força. Mas olhem as inundações que vêm acontecendo no Brasil todos os anos. Acho que é quase inegável, mesmo a pessoa leiga, que há alguma coisa de diferente acontecendo com a natureza. Mas essa convenção da ONU também é muito embasada na ciência e no que foi desenvolvido pelo painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, que é um órgão também ligado às Nações Unidas, mas que conta com pesquisadores do mundo inteiro, milhares de pesquisadores do mundo inteiro, que fornecem dados científicos, informações sobre as mudanças climáticas. E uma coisa que pouca gente sabe, na verdade, eles não fazem a ciência eles mesmos. Esse painel, o IPCC, né, na sua sigla em inglês, como é o mais conhecido, ele sintetiza informações científicas do mundo todo. E a partir disso ele publica relatórios de avaliação. No ano de 2014, ele publicou um relatório que foi muito, muito impactante, que depois embasou a assinatura do Acordo de Paris em 2015, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas nesse relatório de 2014 o IPCC dizia a ação humana é uma das causas inequívocas da mudança climática, que também é um fator inequívoco atualmente. Não há mais dúvida de que haja essa alteração no equilíbrio climático da Terra. E a ação humana é, sem dúvida, uma das causas primordiais disso que está acontecendo. Então, eu vejo assim, com um pouco de preocupação que muito ainda se tenta politizar essa questão das mudanças climáticas. Muitos governos ainda tentam, acho que, minimizar a importância do tema ao redor do mundo, lobbies de diversos setores também. Mas se a gente vai prestar atenção na ciência séria, no que a ciência está nos dizendo, é difícil ficar em dúvida sobre realmente a existência desse desafio. Então, a Convenção Quadro vinha justamente para fazer um plano de ação internacional sobre esse assunto, com o objetivo maior de
de realmente evitar uma ação humana de forma a estabilizar, né, essa ação humana que possa fazer mais danos ao equilíbrio do sistema climático da Terra. Então, com base nisso, outros acordos foram feitos, começando pelo Protocolo de Quioto, em 1998, que foi uma primeira experiência, né? Não parece tanto tempo atrás, mas a verdade é que a realidade era bem diferente naquele contexto. E o Protocolo de Quioto fez uma abordagem que foi muito criticada. Pegando esse objetivo, né, da Convenção Quadro, o Protocolo de Quioto basicamente dividiu o mundo em dois e criou obrigações concretas de diminuição de emissões de gases de efeito estufa para basicamente o grupo de países desenvolvidos, o grupo de países OECD, como países europeus, Estados Unidos, Japão, etc., que teriam que reduzir então as suas emissões com base num percentual, e outros países que eram convidados a colaborar, mas sem essas metas concretas, né? Dentre os quais todos os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que então naquela época não tinha ainda essas metas concretas de redução de emissões. Foi claro, né? Esse protocolo era um acordo internacional vinculante, então criava obrigações vinculantes aos países. Mas ele também refletia um dos princípios de direito internacional no qual todo esse regime é embasado, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Esse princípio foi uma das formas de introduzir no ordenamento jurídico a realidade fática de que os países desenvolvidos tiveram uma contribuição muito maior para esse efeito das mudanças climáticas que a gente vê hoje em dia, né? Por causa das suas emissões industriais, por causa do uso do petróleo, uso do carvão, que foi muito maior nesses países do que foi nos países em desenvolvimento, que tinham muitas vezes uma matriz mais limpa, mas também eram mais baseados na agricultura e diversos outros fatores. Então, naquele momento histórico, a discussão ainda estava muito centrada na responsabilização histórica pelas emissões. E então, o acordo possível a que se chegou naquela época foi realmente esse do Protocolo de Quioto, de criar obrigações para um grupo de países e não para outros. Só que com o passar do tempo e com o passar dos anos, se viu que isso não ia funcionar. A realidade hoje em dia é muito dinâmica, né? E o crescimento econômico dos países emergentes, principalmente como China, como a Tailândia, como o Brasil, mostrou que não era possível, que não iria funcionar caso não houvesse um paradigma diferente para esse regime jurídico. Muita coisa foi feita nesse meio tempo, né? O Protocolo de Quioto previa diversos mecanismos que foram bastante difundidos, como, por exemplo, os mercados de carbono. A União Europeia é um sistema que tem um bloco de países que tem um sistema de comércio de emissões, outros programas de créditos de carbono. O Brasil foi um dos países que mais gerou créditos de carbono através de projetos, contribuindo dessa forma para metas de redução de emissões de outros países, como naquela época o Brasil não tinha as suas metas vinculantes próprias. Mas finalmente, ali por 2008, 2009, o Protocolo de Quioto tinha uma vigência até 2020, né? Então, lá ali por 2008, 2009, a discussão começou a ficar mais séria sobre qual instrumento jurídico iria substituir o Protocolo de Quioto após o final da sua vigência. Então, começou a discussão sobre esse instrumento e, finalmente, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi uma grande vitória diplomática, fruto de anos de negociações, e é um instrumento muito interessante, porque ele mudou completamente essa lógica. Ao mesmo tempo em que ele eliminou essa diferenciação entre os países, trazendo então todos como partes iguais, com obrigações iguais, ele partiu para chegar a esse acordo, ele partiu de um pressuposto diferente.
os países não mais têm metas impostas a partir da seara internacional, mas os países mesmo contribuem ao objetivo maior que agora é estabelecido pelo acordo, além claro, né, de atingir o objetivo da Convenção Quadro, do qual o Acordo de Paris é um instrumento. O Acordo de Paris junta os países membros ao redor de objetivo maior de reduzir o aumento médio da temperatura global abaixo de 2 graus. Esse objetivo específico vem também da ciência. Esses relatórios de avaliação do IPCC que eu mencionei antes conseguiram, de certa forma, quantificar o quão seria seguro ainda em termos de emissões de gases de efeito estufa e também mensurar o aumento médio da temperatura da Terra que já se observa e o quão seguro seria deixar ou não que esse aumento de temperatura média passasse de um certo limite. Então se chegou ao entendimento que realmente seria muito importante que essa temperatura média não aumentasse além de 2 graus. Atualmente a gente já está chegando num aumento de 1 grau médio, né? É importante salientar isso porque as pessoas muitas vezes se confundem e realmente é um tema extremamente complexo, né, Terezinha? Não é... Muito complexo. Porque às vezes a gente acha, mas esse ano foi mais frio, olha as nevascas que ocorrem lá todo ano nos Estados Unidos, como é que é aquecimento global, que história é essa? Mas a verdade é que o sistema climático da Terra é uma coisa tão complexa e que influi em tantas coisas que os efeitos da alteração do equilíbrio desse sistema se sentem de formas diferentes em diferentes lugares, né? Atuam nos microclimas de forma diferente, têm impactos diferentes. E então é difícil entender o que aconteceria caso realmente, por exemplo, a temperatura da Terra média aumentasse mais de 2 graus, mais de 3 graus. Há diversos modelos científicos que foram construídos para tentar entender o que aconteceria se realmente se chegasse nesse nível. É incrível como, por exemplo, tem coisas muito interessantes, como o derretimento das calotas polares, porque hoje em dia é muito mais quente no Ártico, por exemplo, né? É um dos lugares que está sendo muito visível assim, o impacto das mudanças climáticas lá. A temperatura média tem aumentado muito, então o gelo derrete, ele é capaz de influir essa quantidade de água doce que entra no mar a partir desse gelo derretido é capaz de influir, inclusive, nas correntes marítimas. Então, essas correntes marítimas que levam água quente de um lugar para o outro poderiam deixar a Europa, por exemplo, muito mais fria, né? Se a gente observar, eu vi um documentário muito interessante que mostra isso de forma muito clara, se chama Antes da Inundação, é um documentário do National Geographic apresentado pelo ator Leonardo DiCaprio. Eu recomendo bastante que assistam esse documentário porque ele é muito, muito elucidativo, muito didático também. Ele mostra como a Europa poderia ficar tão fria quanto os Estados Unidos. Se a gente olhar, por exemplo, as cidades como Londres e Nova York, elas estão mais ou menos na mesma latitude. Mas há umas correntes marítimas que levam água quente lá para aquele golfo da Inglaterra e por isso lá não é tão frio quanto em Nova York. Então, são efeitos que a gente nem imagina, né, que possam acontecer, mas a verdade é que foge completamente do nosso controle. Então, eu vou destacar aqui só alguns comentários, como o da doutora Ana Lúcia Piccoli, ela é diretora do IARD. Doutor Fabiano, esta matéria é maravilhosa, parabéns. Quero lembrar que hoje é a nossa 50ª live e a gente procura sempre diversificar os assuntos. E este que o senhor fala hoje nunca tínhamos abordado, que são as mudanças climáticas, né? Que bacana. Sim, a doutora Maria Helena Moura, matéria importantíssima e explanação perfeita. Parabéns, ilustre palestrante. A doutora Marineida, excelente, doutor Fabiano, abordagem clara, objetiva e relevante. Doutora Rafaela Rombaldi, muito esclarecedor esse resgate histórico sobre o tema. Então, várias
Várias pessoas comentando aqui sobre a importância e da lucidez da sua live de hoje, essas explicações tão bem-vindas a essa questão da pandemia. Só estava fazendo algumas comparações e eu gostaria de saber se a mudança climática ela tem alguma relação com o risco de doenças, de pandemia. Existe essa ligação? Existe, sim, a ciência também faz essa ligação, justamente por a mudança do clima ser capaz de afetar o equilíbrio dos ecossistemas, de aumentar a temperatura média da Terra. Muito se fala realmente dessa chance grande de maior chance de transmissão de zoonoses, por exemplo, seja porque os animais, ao ficar sem os seus ecossistemas, acabam entrando mais em contato com a gente. Então, doenças que, né, não faziam parte, as quais passam a fazer. Não estávamos expostos, passam então a ficar mais perto. Mas também porque o aumento da temperatura propicia, por exemplo, um aumento de vetores, como mosquitos, né, que muitas vezes são transmissores dessas doenças. Sem falar em outras coisas que agora, assim, sinceramente, não me ocorrem, mas tem se falado muito nisso, realmente, que as mudanças climáticas são um fator adicional de risco de outras crises de saúde. Então, é outro fator que nos leva a ver a importância realmente de atuar para alcançar, para fomentar o alcance dessas metas do direito internacional que se introduzem no nosso ordenamento jurídico também, né? Só para terminar de pegar o gancho do Acordo de Paris, ao redor desse objetivo maior de reduzir o aumento médio da temperatura, os países são convidados, então, a desenvolver alguns instrumentos, né, para, através deles, dar a sua contribuição a esse objetivo conjunto maior. Então, os países não têm mais metas, por exemplo, de reduzir em X% as suas emissões. Eles desenvolvem um instrumento chamado Contribuições Nacionalmente Determinadas, ou NDCs, que são conhecidos também na sigla em inglês, né? A gente sempre, nessa seara, a gente pega muito as siglas em inglês, porque são a língua em que elas são negociadas, né? Então, as NDCs são grandes planos de ação nacionais, na verdade, que os países são chamados a desenvolver a cada 5 anos, propondo, então, as medidas nacionalmente determinadas que são condizentes, de acordo com a sua realidade, ao alcance dessa meta de reduzir o aumento da temperatura média da Terra através da redução, né? Um termo técnico é a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo trabalhando também para já promover uma adaptação climática, ou seja, fazer ações concretas para atenuar os prejuízos, os danos, seja a saúde, a infraestrutura, a vida das pessoas, a agricultura, em decorrência das mudanças climáticas que a gente não pode mais evitar, né? E isso a gente sabe que algumas coisas já estão acontecendo e não tem mais volta, infelizmente. Ou talvez tenham volta se no futuro, né, a gente conseguir, enfim, restabelecer um pouco esse equilíbrio climático que já foi perdido. E, ao mesmo tempo, o Acordo de Paris convida os países a desenvolver estratégias de crescimento sustentáveis e de baixo carbono. E isso eu acho um link interessante com essa temática da pandemia, porque justamente, né, ao redor do mundo todo está sendo debatido agora os planos de retomada econômica pós-Covid. Então, o pessoal que estuda e trabalha nessa área tem batido muito nessa tecla, né? É uma oportunidade histórica. Apesar de tudo que vinha sendo falado nos últimos anos, a gente vinha assistindo ao aumento das emissões. Cada ano, né, as emissões só aumentavam, apesar de todos esses acordos, apesar de tudo que se falava, de tudo que a ciência alertava. O desmatamento estava aumentando de novo ao redor do mundo. A cada ano que passava, era registrado o ano mais quente da história até então, em diversas regiões do mundo. Então, nada parecia ser capaz de ser forte o suficiente para nos alertar a fazer as coisas de uma forma diferente. Porém, a pandemia foi, né? Como a gente falou antes, todo mundo parou, houve menos poluição, houve menos emissões. Então, as águas ficaram mais claras, todo mundo diz que a água de rios, de lagos, ficaram mais límpidas, né? Exatamente. Então, eu acho que a pandemia foi, na verdade,
uma força que nos mostrou que quando o motivo é forte o suficiente, a gente consegue sim parar. Então, o grande debate atualmente é justamente isso. Ao redor do mundo, os países estão debatendo os seus planos de retomada econômica, os seus planos de fazer frente à pandemia. Então, é muito importante que esses planos, que vão contar com bilhões de recursos financeiros em todo o mundo, sejam feitos de forma alinhada a esses outros objetivos, como o objetivo do Acordo de Paris e a sua NDC, e essas estratégias de desenvolvimento econômico de baixo carbono, de baixas emissões. E que, então, portanto, eu vejo aí como um grande link que interliga esses dois assuntos. Seria uma abordagem conjunta? Que abordagem conjunta que a gente poderia dar de solução para essas crises? Por exemplo, ao redor do mundo, muitas indústrias estão recebendo subsídios, né? A gente sabe, por exemplo, que a indústria dos combustíveis fósseis, a indústria petroleira, é uma indústria fortemente subsidiada em todo o mundo. Isso por causa da importância do petróleo como nossa matriz energética. Mas o debate internacional hoje é: por que não subsidiar as energias limpas? Com todo esse subsídio que a indústria petroleira recebe, a gente sabe hoje em dia que as energias limpas, a energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica, geotérmica, tem tantas fontes hoje em dia que, se recebessem os recursos necessários, já poderiam estar produzidas em escala a ponto de satisfazer as nossas necessidades de forma segura, de forma estável. Então, o ponto é realmente esse, sabe? Olhar para os setores que vão receber ajudas governamentais nesse momento e decidir focar esses investimentos nesse crescimento mais verde, mais sustentável, que já era pedido antes da pandemia, né? Já era necessário ocorrer antes da pandemia. Então, agora realmente é uma oportunidade, porque por causa da pandemia houve uma necessidade de avaliação de tudo, né? Muita coisa quebrou, muitas indústrias vão quebrar, não vão sobreviver. Então, exatamente. O ponto é realmente esse. Estou vendo aqui a escritora Ana Pregardier lhe dando parabéns. Excelente live, né? Muito obrigado. Doutor Fabiano, de tudo que a gente conversou aqui, alguma coisa importante mais a dizer, a referir sobre essa questão tão importante ligada à questão climática e à pandemia, a essa associação? Eu queria trazer o debate um pouquinho para o nosso contexto aqui do Brasil, né? Eu falei mais sobre o contexto internacional. Mas vamos trazer para o Brasil. Exatamente. Aqui no Brasil, o Brasil é um país muito interessante desse ponto de vista, porque a nossa matriz energética é considerada uma matriz bastante limpa. Não é um país fortemente dependente de recursos de, por exemplo, combustíveis fósseis. A gente tem muita energia hidrelétrica e muita produção de recursos como a cana-de-açúcar, que possibilita a produção de etanol. Então, as nossas grandes emissões estão ligadas ao setor que é agrupado num setor só, que é o setor de agropecuária, o setor florestal, e o que é denominado a mudança de uso da terra, né? A mudança de uso da terra é o quê? O desmatamento de uma floresta que tinha aquela atuação ecossistêmica, como eu falei antes, e que ela passa a ser uma terra agrícola, que dependendo das técnicas, da metodologia de produção que for empregada, pode ser uma fonte de emissões. A agricultura não precisa ser uma fonte de emissões. E, de fato, há muita agricultura limpa, sustentável sendo praticada no Brasil. Mas o fato é, a agricultura é, ao redor do mundo, uma grande fonte de emissões. E dentro da realidade brasileira, esse setor, com esses três fatores, a agropecuária, florestal e mudança de uso da terra, é responsável por 69% das nossas emissões. Então, é preciso que a gente olhe aqui no Brasil para esses setores. E isso não é só como se a ação climática não fosse um objetivo em si mesmo. É de interesse do Brasil atuar de forma mais sustentável, e tem diversos incentivos sendo criados para possibilitar que isso seja não só interessante do ponto de vista ambiental, mas também do econômico, né? Partindo sempre desse princípio do desenvolvimento sustentável. Mas o Brasil tem diversas legislações que são conhecidas
do nosso mundo jurídico, como a lei da Política Nacional das Mudanças Climáticas, que é de 2009, o Código Florestal de 2012, e diversas outras leis que formam o nosso arcabouço relacionado a esse direito das mudanças climáticas, como poderíamos chamar assim. Então, por exemplo, a Política Nacional das Mudanças Climáticas levou à criação de diversos planos setoriais, como o Plano ABC na agricultura, o PROVEG no setor florestal e diversos outros, inclusive a criação de alguns mecanismos econômicos. Agora, faz pouco, foi operacionalizado o Renova Bio, que é uma política de sustentabilidade no setor dos combustíveis, né, se beneficiando da nossa produção de etanol. Então, eu acho que o Brasil é um país que tem uma legislação bastante interessante. O nosso desafio parece aqui ser realmente um desafio de fazer valer a legislação, de fazer valer essas regras, né? O nosso Código Florestal, por exemplo, que foi um instrumento bastante controverso na sua reformulação lá em 2012, ele mesmo assim é um instrumento juridicamente falando muito interessante, que não tem muito paralelo ao redor do mundo na regra que ele traz da preservação da vegetação em todas as propriedades rurais, né? Isso obriga o proprietário privado a ter áreas de conservação dentro da sua propriedade. Então, isso é um instrumento que, sendo feito valer, né, sendo implementado corretamente, pode levar a uma preservação ambiental incrível e, além disso, a levar a sustentabilidade econômica a produtores rurais, a proprietários de terra, através de mecanismos como créditos de carbono, como mecanismos que estão sendo criados para gerar créditos, inclusive da agricultura. Então, eu acho muito importante que a comunidade jurídica se insira cada vez mais nesse debate, veja a importância de conhecer as normas do direito internacional, mas também as normas brasileiras e como as duas têm uma conexão imprescindível, né, de ser observada, porque a consecução de uma depende da outra e uma pode contribuir para o alcance da outra. E então os advogados têm um papel muito importante na revisão da legislação, no seu papel como realmente conselheiros de empresas, de acionistas, de investidores, e também toda a parte de litigância climática, né, de ações judiciais que visam a buscar ações diferentes de empresas, dos governos. Então é bastante importante realmente que a comunidade jurídica se insira cada vez mais nesse debate. Eu fiz questão, inclusive, de destacar que eu sou membro dessa rede La Clima, que foi criada no ano passado, realmente para fomentar esse debate, na verdade, no seio da comunidade jurídica, para, em primeiro lugar, né, disseminar informação sobre todos os instrumentos e todas as metas, e também nessa ação que os advogados podem ter em realmente ser agentes de mudança, agentes de mudança positiva nessa área que a gente tanto precisa. Com certeza. A doutora Lúcia Coppitti, que colocou aqui, acho que ficamos todos curiosos em compartilhar mais os seus conhecimentos, em especial com relação ao nosso país. Fica o convite para uma nova live e o nosso muito obrigada. Doutora Lúcia Coppitti, que é vice-presidente do IARG. A Mareneida, o IARG sempre se destacou pelo trabalho relevante prestado aos profissionais e à sociedade. No cenário atual, onde estamos aprendendo a lidar com a pandemia, encontramos no IARG ações maravilhosas. Estamos realmente muito satisfeitos com o tema da sua live de hoje. Ainda não havíamos debatido sobre esse tema e queremos dar um muito obrigado por todas as informações prestadas aqui hoje e já lhe convidar, em data próxima, a uma nova live. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Como eu referi, para mim é um grande prazer poder estar falando aqui para os meus pares através do IARGS. Eu, claro, né, sou gaúcho, sou de Porto Alegre, me formei aí, apesar de não morar em Porto Alegre faz alguns anos, mas é um grande prazer realmente para mim poder trazer esse debate para a comunidade jurídica gaúcha. E como eu referi, tem realmente muitos temas que estão sendo levantados na seara jurídica relacionados com as mudanças climáticas nesse momento.
Então, seria um grande prazer para mim participar de outras lives com vocês, mas também, de qualquer forma, convidar os colegas a se interessarem mais sobre o tema, aos que são ligados na OAB, por exemplo. Há uma comissão de direito ambiental, na qual há um grupo temático sobre as mudanças climáticas. Eu vi que a doutora Alessandra Lemen, que é uma das coordenadoras desse grupo, está também presente aqui na live, então podem se engajar nesse debate através da OAB. Há diversos mecanismos, há uma ação, na verdade, 3 ações importantes que vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, inclusive numa audiência pública com o ministro Barroso, agora nos dias 21 e 22 de setembro. Então, convido a todos os colegas a acompanharem esses debates que realmente têm a que ver não somente com o direito ambiental, mas realmente com o desenvolvimento sustentável do nosso país, que é um país que tem um grande potencial nessa área. Então, seria do interesse de todos que esse debate ganhe destaque e que a gente consiga fazer mais. Muito obrigada, doutor. Aqui outros comentários. A doutora Delma Ibias entrou. A Adélia Bolsinha dizendo parabéns por abordar esse tema tão importante de conscientização. Doutora Marineida, excelente live. Parabéns, doutor Fabiano. Saudações, Terezinha e equipe do IARGS. Como vê, uma gama aqui de elogios ao seu tema de hoje, a sua palestra magnífica de hoje. E fica realmente aqui o convite para uma próxima live. Amanhã, esta live já vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Peço a todos que se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho para receber as notificações. Doutor Fabiano, muito obrigada por todas as informações hoje aqui prestadas. Obrigado, em breve Terezinha. Nos veremos novamente para uma nova live. Espero que sim. Um abraço. Boa noite para o senhor. Uma boa noite a todos. Boa noite. E na próxima terça-feira, o convidado da live vai ser o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Dr. Pedro Alfonsin. Ele vai falar sobre o tema Direito do Agronegócio. A mediadora vai ser a Ana Amélia Prat. Em nome da doutora Solamita Santos Cabral, agradeço a todos aqui pela participação, pelo prestígio e pelo carinho. Amanhã, esta live já vai estar postada no canal do YouTube, assim como todas as videopalestras. Um abraço e até terça que vem. Boa noite.